aula número 8 deste curso de formação política doutrinária. Seguindo pela Constituição Federal, dos direitos políticos. Este é o tema da aula. O artigo 14 diz que a soberania popular é exercida pelo voto direto, secreto e universal. Esse é o texto da Constituição. Claro que nem sempre foi assim. Antes tempo votava-se a própria cédula da candidatura de cada pessoa, de cada cidadão como candidato, a vereador, prefeito. Ele imprimia a sua cédula e essa cédula era colocada na urna e depois somada cédula por cédula, candidato por candidato. Depois é que a Justiça Eleitoral, por insistência dos partidos políticos naquela época, isso bem antes da ditadura, entendeu de fazer uma cédula única, uma cédula geral. E depois também mudou, houve a modificação recentemente pelo sistema eletrônico. E agora vem o sistema digital, que pode ser pelos dedos das mãos, e mais adiante também poderá ser pelo exame de retina. Bem, mas antes não era assim. Me permite uma divagação aqui. Antes o indivíduo ele não passava pelo crivo de votação popular, e ele chegava ao Senado Federal, por exemplo, lá nos tempos do Império, final do Império, nos idos de 1800 e pico, e ele demonstrava que tinha tantas plantações de mandioca, ou tinha tantas extensões de terra. Ele era ungido a senador da República. As atas eram feitas nos palácios da República, ou nos palácios dos governos estaduais, e a ata era feita a bico de pena de acordo com o voto dos coronéis. Chegava um coronel tal e dizia: não, eu tenho 200 votos. Ele não precisava dizer o nome das pessoas, eu tenho 200 votos, são 200 empregados meus, então eu represento 200 votos. Era esse jeito. Então, de qualquer forma, o Brasil evoluiu e tem um dos sistemas mais modernos de apuração que o mundo conhece. A seguir, diz o texto da lei, que essa votação, essa soberania que é representada pelo voto direto, secreto e universal, ela se expressa através do plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Nós vemos também que essas indicações do plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, a Constituição nos remete ao artigo 49, que diz o seguinte, é importante isso aí: o plebiscito e o referendo são da competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é o caso do plebiscito, o que é o plebiscito? É uma consulta popular. Então o Congresso autoriza que se faça um plebiscito sobre uma determinada tema nacional, por exemplo, reforma política. Então o povo inicialmente vai dizer, dentro desse tema assinalado à consulta, a reforma política, ele vai dizer se quer ou não quer a reforma política, em que termos ela quer. Se o povo tomou essa decisão pelo plebiscito, aí sim ele vai determinar que o Congresso aprove na forma como foi plebiscitado. E o referendo? O referendo também é da iniciativa do Congresso Nacional, só que é um pouco diferente. O Congresso decreta e discute e aprova a reforma política, por exemplo. Então é o Congresso que vai discutir e aprovar a reforma política, mas vai submetê-la a um referendo, ou seja, a apreciação se o povo quer ou não quer daquela forma que o Congresso decidiu. Então essa distinção entre o plebiscito e o referendo. A iniciativa popular, ela também está expressa aqui nesse artigo 14, mas ela também é garantida, é regulamentada pela Lei 9.709, de novembro de 98. Então, é proporcionado que o povo, com um mínimo
de 1% do eleitorado em também 3% dos eleitores em 5 estados, ele possa subscritar um projeto de lei de iniciativa popular, que também vai ser submetida ao Congresso Nacional. Então, aqui nós examinamos esses três conforme o artigo 14, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular e as diferenças entre um e outro. Mas nós temos também, embora não esteja expresso na Constituição Federal, o impeachment ou o impedimento, que está na moda agora. Tá? Os grupos de direita, as viúvas da ditadura militar, estão querendo o impeachment da Presidência da República. E o que é isso? É procurar enquadrar a autoridade numa dos itens que cercam a lei de responsabilidade. A lei de responsabilidade que diz o seguinte, aí sim está no texto da Constituição, os crimes de responsabilidade da Presidência da República, o artigo 85 do texto legal. Por exemplo, alguma autoridade que ataca a existência da União. É crime de responsabilidade sujeito ao impeachment. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais, também. A segurança interna, alguém que possa trabalhar contra a segurança interna. A lei orçamentária, quer dizer, não soube promover o equilíbrio orçamentário. E o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Quem não cumprir, a autoridade que não cumprir está sujeito ao impeachment. Vale também para governadores. Dito isso, um assunto mais a menos, o texto constitucional segue dizendo o seguinte, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Isso é uma discussão nacional agora, se o voto deva permanecer ainda obrigatório, o voto a quem quer. E facultativo. Facultativo, por exemplo, o analfabeto tem voto facultativo. Os maiores de 70 e os menores de 18 e maiores de 16 também tem voto facultativo. Podem votar, mas é facultativo. E tem também aqui esse artigo as condições de elegibilidade na forma da lei. O sujeito tem que ser brasileiro, pleno exercício dos direitos políticos, não pode ter processo que envolva uma decisão sobre cassação de mandato ou perda de direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral, isso o político tem que saber. O sujeito ser candidato em algum município, ele tem que ter no mínimo 1 ano de filiação nos termos do Código Eleitoral. E a filiação partidária tem que ter a ficha de inscrição partidária para poder ser candidato. E a idade mínima. Nós sabemos que o presidente da República tem que ter um mínimo, como candidato, 35 anos. Para governador já baixa a idade para 30 anos, governador e vice-governador. E 21 anos é o deputado federal, o deputado estadual, o prefeito, o vice-prefeito, e 18 anos o vereador. São inelegíveis e os inalistáveis e os analfabetos. Enfim, sobre os direitos, dos direitos políticos, de regra, com isso nós começamos a entrar numa matéria importante que vai chegar no Estatuto Político Partidário. Falta mais uma aula e essa outra aula será definitiva para encerrar o módulo e aí nós passarmos para o Estatuto Partidário. Obrigado.